Eu sou Bob Monteiro, tarólogo e cartomante, sou instrutor de tarô e meu objetivo aqui, vocês já sabem, é ensinar vocês a jogarem tarô de uma forma simples e descomplicada, sem as palavras-chave. Na introdução, nós já vimos que os arcanos menores representam o nosso dia a dia. Vimos também que são 56 lâminas, divididas em 4 grupos: ar, água, fogo e terra. Entendemos que cada grupo desse consiste em 14 cartas, de 1 a 10 numeradas e mais 4 cartas que representam a corte. Então agora nós vamos começar com essas cartas numeradas. Então é preciso que vocês entendam que uma grande diferença quando vocês viram uma carta dos arcanos menores é olhar para o número. O número já dá metade do caminho da resposta que você precisa. Então vamos começar pelo As de Espadas. O As de Espadas representa o número 1. Então, se nós sabemos que espadas representa o nosso pensamento, a nossa comunicação, então o As de Espada é a rapidez do pensar, é o sopro de ideia que surge, é a palavra que sai. Então, sempre que houver o As, é o início, é algo dito num primeiro momento. Então, o As de Espadas é o início do pensamento, é a palavra proferida na velocidade da luz. Quais são os pontos positivos? Boas ideias, boas sugestões, bons propósitos, novos planos e novos projetos. Por que novos planos e projetos? São os nossos pensamentos. É quando você pensa em algo. Vou dar um exemplo para vocês dentro dessa jornada aqui de espadas. Como vocês podem entender melhor e a partir daí vocês vão seguir com os próximos elementos. Por exemplo, vocês levantam de manhã e vão para o banho. E de repente você tem a ideia de falar, de pensar, vou pedir um aumento. É a ideia que surge, é o clique. Então, se tem as boas ideias, quais seriam os pontos negativos do As de Espadas? Péssima ideia, uma palavra descabida, dita sem pensar, ideias e planos sem sentidos. Sabe aqueles amigos que todo mundo tem, que vive no mundo de Nárnia e cheio de ideias e cheio de planos, mas que nada sai do papel? Esses são os pontos positivos do As de Espadas. Vamos para o 2 de Espadas. Lembram-se que 2 é oposição, né? Então, por exemplo, se vocês tiveram a ideia, na hora do banho, vou pedir um aumento, o 2 é a contra-ideia, é a oposição, que na hora vai vir na sua mente. Mas será que eu devo? Será que estou certo de fazer isso? Então é a oposição. 2 de Espadas, a oposição da grande ideia do 1. É o e agora? O que eu faço? Vou ou não vou? Digo ou não digo? Penso ou não penso? Falo ou não falo? É fechar os olhos para não decidir algo. 2 de Espadas. Fechar os olhos para não decidir. É ficar em cima do muro. É cruzar os braços. Quais são os pontos positivos do 2 de Espadas? É ser diplomático, ficar exatamente em cima do muro, não tomar partido. Aí é um ponto positivo. É não fazer a escolha quando as suas emoções são mais fortes do que a razão. Então, já que você está envolvido na situação, você prefere não opinar. Ok? Ponto positivo. É ser neutro e não tomar partido. E quais seriam os pontos negativos do 2 de Espadas? Não acreditar, viver na dúvida, ficar estagnado sem se opor e esperar que as pessoas decidam por você. Então você precisa tomar uma decisão. E o 2 de Espadas, se vocês observarem, tem uma lua lá em cima e águas ali atrás. Quer dizer que isso representa a sua psique. É você tomar uma decisão por você, por iniciativa própria, e não pelo que as pessoas acham que você deve decidir a sua vida. O que viria do 3 de Espadas? 3 de Espadas, nós temos aqui um símbolo do coração, com 3 espadas cravadas. Se vocês observarem, há riscos que representam chuva, água, emoções. Então está muito ligado com as emoções. E o que teríamos de 3 de Espadas?
3 de espadas é a criatividade do 3 com a escolha necessária da vida. Estou dando um exemplo do aumento de salário, né? Então você levantou, teve a ideia, vou pedir um aumento. O 2 você falou, mas será? O 3 você vai lá e fala, não, eu vou pedir. Eu vou chegar e você pede esse aumento. Então é a criatividade do 3 com a escolha necessária da vida. Porque para você é necessário esse aumento de salário. Quais seriam os pontos positivos? Tomar a escolha certa, usar os seus princípios, esquecer tudo à sua volta e tomar uma decisão por si só e saber que, independente do resultado, eu fiz a escolha que é melhor para mim. Pontos negativos: não saber se posicionar, ficar em cima do muro mesmo que isso te machuque e não assumir as suas escolhas e as suas ideias. Para o 4. O 4 a gente vê que a figura é deitada, né? Com as espadas acima da mente, então ela está com tudo equilibrado. Por quê? Porque o 4 é o número da estabilidade. Então, se você teve a ideia de pedir o aumento, ficou na dúvida, decidiu e foi lá, o 4 deu certo. Você ganhou o aumento. Tudo ocorreu como você imaginou. Então, o 4 é a estabilidade do 4 com a harmonia do momento, daquele momento que você conseguiu o tão desejado aumento de salário. Então vejamos, é a ordem estabelecida, é descansar as ideias, porque amanhã é outro dia. Então, você conseguiu aumento de salário. Ocorre que nem tudo são flores. Vejamos os pontos positivos do 4 de espadas. Refletir primeiro é necessário, organizar as ideias, se concentrar. Se você precisa de algo, você precisa estar certo daquilo que você vai fazer. Então, se concentrar, saber quando falar, o momento certo, falar menos e refletir mais. Pontos negativos: esperar pelos outros, ideias estapafúrdias, a mesmice, é ficar sentado sonhando com milhões de ideias, mas nada em prática, viver respirando o ar tóxico que as pessoas falam para você e ter dificuldade de expressar. Então, 4 de espadas é a estabilidade momentânea que chega para você. Mas daí ocorre que nós temos o 5º. Lembra lá no primeiro módulo que nós falamos muito da importância dos números dentro do jogo de tarô? Porque o Edward Waite ele foi muito inteligente em usar as referências da numerologia dentro do jogo, que traz grandes diferenças na jogada. Chegamos aqui aos 5 de espadas. Então nós temos uma figura aqui que segura as espadas na mão, tenta pegar aquelas que estão no chão, mas algo aconteceu. O que acontece? O 5 é o número do conflito, é o número da desavença, é o número que fala para você, escuta, algo não deu certo, é preciso se reorganizar porque do jeito que está não pode ficar. Então o 5 de espadas é o conflito do 5 com a tentativa de fazer dar certo. Por que isso? Você teve a ideia de pedir o aumento, ficou na dúvida, foi lá e pediu, e o seu patrão te deu o aumento que você precisa. Mas ele te deu mais responsabilidade. Ele diz para você o seguinte: eu vou te dar o aumento de salário, mas eu vou colocar você numa função porque eu acho que você tem condições disso. Então vamos ser justos. Eu vou promover você a uma nova função. Então você ganhou o seu aumento de salário. Estabilidade do 4. Mas você não sabia que viria uma nova, um novo serviço para você, uma nova função. E para essa função você não estava preparado. É onde chega o conflito do 5. Porque você não está dando conta. Porque você só queria um aumento de salário. Você não esperava que viesse uma nova atividade para você. Então, é não aceitar que as ideias iniciais foram precipitadas. Você não pensou
Você não imaginou que pudesse acontecer isso. Pontos positivos do 5, porque os meus alunos falam muito isso. Mas, Bob, existe pontos positivos do número 5, do 5 de pau, 5 de copa, 5 de ouros? Existem. Todas as cartas são boas e todas as cartas têm o seu lado negativo. Vejamos os pontos positivos. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Ok, eu vi que eu errei, mas vamos consertar isso. Então você tem força e vontade, você reconhece que algo não deu certo, mas você está disposto a consertar. Perdeu-se a batalha, mas não perdeu-se a guerra. E aquela carta que fala, poxa, eu tenho que rever os meus conceitos. Eu tenho que pensar antes de agir. Então, esses são os pontos positivos. E os negativos? A nova tentativa que não vai dar certo, sabe, é tentar consertar o que não tem conserto? É ir para a guerra sem estar preparado. É você sair louco, eu vou brigar, eu vou matar, mas sem argumento. Sem saber exatamente o que aconteceu. São os pessimistas e não aceitar que acabou. É não aceitar que você fez caca, que você fez merda. Mas o tarô mostra a nossa evolução. O que acontece? Vem através do 6 de espadas. O 6 de espadas é a reparação. É a reparação pessoal. É a reparação de que, peraí, se eu pedir um aumento, ganhei, e foi me dada uma responsabilidade maior, é porque as pessoas acreditam em mim. Elas acham que eu sou capaz. E eu sou capaz. Eu vou reparar isso. Eu vou consertar. Eu não estava preparado para essa nova função, mas eu vou me preparar, eu vou entender como ela funciona e vou corrigir. Então é a reparação do 5. Quando você se viu pego de surpresa, com uma nova função do qual você não tem demanda nenhum, mas você fala, peraí, eu sou uma pessoa inteligente, eu vou dar conta do recado. Então o 6 é a hora do seguir em frente, é ir em busca de ajuda e reparar os erros do 5. Então vejamos, ponto positivo, seguir de cabeça erguida, tá tudo certo, gente, errar é humano. Buscar novas oportunidades, espera aí, eu vou entender esse serviço e vou aprender como funciona. Fazer um novo começo de uma forma agora correta. Quais são os pontos negativos do 6 de espadas? Fugir dos problemas, se esconder e não ter argumento. Então, quando a gente vê essa figura aqui, de cabeça baixa, cheia de ideias, indo em frente, dentro da jogada vocês podem usar, no ponto positivo, é o buscar ajuda, o consertar o que foi feito, ou, numa visão negativa, é fugir dos problemas, fazer de conta que eles não existem, deixar para trás. Vamos ver 7 de espadas. 7 de espadas é a união do acreditar. Mas o 7, gente, é o número da trapaça. E às vezes a gente cai nessas pegadinhas. Por quê? Se vocês observarem a figura, ele está com as espadas na mão, que representa as ideias, né, as ações dos seus pensamentos, e um pouco ele olha para trás. Porque se no 6 ele foi buscar ajuda para consertar, no 7 ele tem fé que ele está fazendo acontecer. Só que as coisas não acontecem como a gente gostaria. As coisas levam tempo. Então, por que a gente fala que o 7 é o número da trapaça? É quando você olha para trás e você fala, poxa, por que eu fui inventar de pedir esse aumento? Eu poderia estar muito feliz lá naquela função que eu já dominava, ganhando aquilo que eu não era feliz, mas estava tudo certo. Mas se você olhar com fé e falar, não, eu vou consertar isso. Eu já vi o que era necessário, as pessoas já me disseram o que eu tenho que fazer. Agora é eu colocar em prática. Então o 7 é a persistência de fazer dar certo. Porque no primeiro momento pode ser que você se atrapalhe, mas é persistir. Então o número 7 de espadas é persistir na ideia, persistir no argumento, persistir naquilo que você acredita. Pontos positivos.
buscar o certo, ser mais esperto e ágil, respeitar o tempo, porque as coisas levam tempo, e colocar-se à frente. Eu vou fazer dar certo. Pontos negativos: trapacear a si mesmo, persistir no erro, falar o que não deve, tentar agradar a todos e voltar sempre no passado. Só que o passado não pertence mais. O passado não faz mais parte das nossas vidas. Então esse é o 7 de espadas. Vejamos aqui agora 8 de espadas. Essa figura amarrada, vendada, com muitas espadas à sua volta. São muitas ideias. O que nós temos aqui? A prosperidade através da produtividade. Vejamos, é a multiplicidade das ideias, onde é preciso saber fazer escolhas. Então você se decepcionou no 5, persistiu no 6 e fez dar certo no 7. Agora você está cheio de novas ideias. Mas para que você não peque, como você pecou no 5, agora é saber fazer valer as suas ideias de forma organizada. Por quê? Porque você não pode colocar agora tudo em prática, porque algo que não tinha dado certo você fez dar, que tudo vai ser dessa forma. Então é a multiplicidade das ideias, onde é preciso saber fazer escolhas. Não é fácil fazer escolhas, mas é preciso para prosperar. Por isso que ela está de olhos vendados. Para que você continue a sua evolução e galgando aquilo que você deseja, você tem que fazer escolhas. E fazer escolhas nem sempre é fácil, mas é preciso saber fazer. Pontos positivos dentro dessa carta: buscar caminhos, saber encontrar soluções, se libertar do medo e de se posicionar. Por isso que ela está amarrada. Você precisa se posicionar. Você precisa fazer valer aquilo que você acredita. Porque não basta você ter a ideia de que pêssego é bom com creme de leite e alguém falar que não e você, então tá, não. Não, mas se para você é bom, você tem que defender aquilo que você acredita. Toda unanimidade é burra. Se numa mesa houver 8 pessoas e 8 ideias diferentes, tá certo, isso é uma democracia, as pessoas têm o direito de defender aquilo que eles acreditam. Então, é exatamente o 8 de espadas. Pontos negativos: paralisar-se pelo medo, se fazer de cego, não encarar a vida e se manter preso em si mesmo. Esses são os pontos negativos de 8 de espadas. 9 de espadas. Lá na nossa introdução, falamos dos números. Número 9, o número da maturidade, o número da responsabilidade. É quando você passou por várias fases da sua vida, que chega no momento que você fala assim, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei do que eu gosto, hoje eu sei do que é bom para mim, do que é importante. Então, o número 9 é o número da maturidade. A maturidade do que você pensa, a maturidade do que é importante para você. Nós temos uma figura aqui que está na cama, aparentemente com uma expressão sofrida, com várias espadas acima. Mas não é bem assim. É uma pessoa que está se reorganizando, porque ela já sabe o que é prioridade, o que pode esperar, o que tem que ser feito naquele momento, o que vamos deixar para amanhã. Então ela é uma pessoa organizada, ela organiza os seus pensamentos, ela organiza as suas ideias. Você é vencedor pelas suas ideias, você é vencedor pelo aquilo que você acredita. É encontrar a sabedoria pessoal. 9 de espadas. Você sabe quem você é. Então o que você fala com consciência, com sabedoria, porque você sabe que aquilo é importante para você. Quais são os pontos positivos do 9 de espadas? Deus ajuda quem cedo madruga, a organização mental, com sabedoria do que é importante ou não, avaliar as decisões, pensar e falar com cautela. Você não pode chegar e já colocar tudo aquilo que você acredita. Você tem que saber quais são os argumentos,
para convencer as outras pessoas que aquele seu projeto, que aquela sua ideia é viável. Então, é pensar com sabedoria. Por isso que ela está na cama. Ela está refletindo sobre quais são os posicionamentos que ela vai tomar com sabedoria para que ela consiga ter êxito nas suas ideias. E quais seriam os pontos negativos? Pensar demais, não encontrar respostas, falta de maturidade, perder tempo com ideias que não vão sair do papel e tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Então é preciso se reorganizar, saber o que para você é prioridade e o que pode esperar. 9 de espadas. E o que seria o 10 de espadas? Se 9 é a maturidade, o 10, gente, é a concretização. E é uma carta que, quando aparece essa figura, alguns dos clientes de vocês vão olhar e vão se assustar, porque é uma pessoa aparentemente morta, com várias espadas cravadas em suas costas. É uma imagem que choca? Pode até ser que sim, mas ela mostra que você sobreviveu. Você sobreviveu àquela sua ideia inicial, à oposição de fazer ou não, da coragem de chegar no teu chefe, de receber o tal do aumento, de entrar em conflito porque você não dava conta do recado, mas persistir no 6, consertar no 7, refletir no 8 e a partir de agora saber fazer as escolhas com mais sabedoria, organizar suas ideias no 9. Agora você está pronto para uma nova fase. Então o 10 é usufruir da materialidade do 9 com as novas possibilidades que virão para você. Porque você provou que mesmo no conflito do 5, você virou a mesa, você virou o jogo, você mostrou quem você era. Você está pronto para novos desafios, novas possibilidades. Existe um mundo de possibilidades esperando por você. É o significado da carta do 10 de espadas. Um mundo de possibilidades esperando por você. Pontos positivos dessa carta: acabar os seus conflitos, fim de sofrimento, fim dos problemas. Foi difícil, mas você venceu. Deu certo. Bora para uma nova jornada. Quais são os pontos negativos? A derrota, a perda, a dificuldade e o ponto final sem o final feliz. Então, vale lembrar que espadas está relacionado ao que pensamos e falamos. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, vem do elemento ar, espadas. E espadas querem ser vencedores pelas suas ideias. E agora vamos ver o que nós temos do elemento água, copas.